sei se vocês têm um amigo estrangeiro que sempre sente uma certa estranheza quando escuta uma expressão idiomática em português que no seu idioma de origem não faz tanto sentido. Que na CIP costuma ser o Rabino Rub, aborda esse lado linguístico e explora expressões sempre fazem a gente pensar um pouco sobre o seu significado, especialmente quando elas são num idioma que a gente aprende. Sempre aparece uma tradução engraçada do tipo: a vaca foi para o brejo, the cow went into the swamp, ou testa de ferro, ou enfiar o pé na jaca. E quando a gente traduz essas expressões para outro idioma, isso evidencia como o significado delas é cultural, né? E como depende do contexto em que a gente diz ou de como a gente se acostumou para entender essas expressões. Em alguns casos, a verdade é que a expressão brasileira me parece muito mais apropriada do que a expressão em outros idiomas. Então, gota d'água, por exemplo, para mim faz muito mais sentido, depois que eu tentei um monte de vezes colocar até a última gota de água de uma garrafa no copo, e parece que foi exatamente a última foi a última gota que fez o copo transbordar. A expressão gota d'água. A expressão em inglês ou em hebraico fala o canudo que quebrou a coluna do camelo. Eu nunca tive um camelo cuja coluna eu tenha quebrado, carregando ele com um canudo a mais do que ele aguentava. Então não me transmite a mesma sensação de familiaridade com a situação. Tem outras situações que parecem não fazer sentido nenhum e que mesmo assim existem em vários idiomas. Por exemplo, chorar pelo leite derramado. Tem a mesma expressão, pelo menos que eu sei, em inglês e em hebraico. Tem uma música antiga de uma banda. Eu tenho que está tudo falhando aqui, né? Deixa eu trocar. Então, tem uma música antiga de uma banda chamada Kaveret, em que tem uma piada no meio da música, em que alguém diz que se você vir alguém chorando, o que você precisa fazer é derramar um pouco de leite, porque todo mundo sabe que não se deve chorar sobre o leite derramado, e a pessoa vai parar de chorar. Uma vez, eu deixei cair uma garrafa de uísque cheinha, nova, no chão da garagem. Ela se espatifou pelo chão. Para quem gosta de uísque, ou pelo menos para quem gosta do cheiro de uísque, junto com a dor por ter perdido aquela garrafa novinha, vem o prazer do cheiro delicioso do uísque na minha garagem. Ao invés de chorar pelo uísque derramado, eu sentei na garagem, fechei as portas e passei um tempinho apreciando o aroma. Será que é isso que quer dizer que a gente não deve chorar pelo leite derramado? Não sei. Vocês coloquem aí nos comentários se vocês acham que é isso que quer dizer. Uma expressão que também é comum ao inglês e ao português é dizer que algo está escrito em pedra, ou written in stone em inglês, querendo dizer que essa coisa é imutável. Talvez a expressão seja mais usada no seu negativo, dizendo que alguma coisa não está escrito em pedra, e, portanto, querendo dizer que essa coisa é sim negociável. A gente vive um momento de intransigências, em que parece que todo mundo quer que as suas opiniões sejam escritas em pedra, com a garantia que elas sejam imutáveis, independente dos fatos que sejam apresentados, ou que as suas decisões sejam escritas em pedras, para que nunca elas mudem, mesmo que as condições mudem radicalmente. Daqui a 2 semanas, a gente vai comemorar o feriado de Purim. Para quem se lembra da história de Megilat Esther, o livro de Esther que a gente lê em Purim, ela conta que um primeiro-ministro maldoso, muito maldoso, totalmente perverso, convenceu o rei da Pérsia a matar todos os judeus do império. E foi só através da intervenção de Esther
a esposa judia do rei, que o plano foi impedido. Uma coisa que eu nunca consegui entender nessa história é que, quase no final da trama, quando o rei diz sobre o decreto que ele tinha, um decreto antigo que tinha determinado o extermínio dos judeus, o rei diz: Venartom betabat hamelech ein leashiv. Algo que foi validado, que foi assinado com o anel do rei, não pode ser revogado. Por quê? Por que não pode? Se o rei mudou de opinião e entendeu que ele havia sido manipulado em um processo com o qual ele não concorda mais, por que o próprio rei não pode revogar um decreto que tinha sido emitido no seu nome? Não sei porquê, mas é isso que diz a história. Na paraxá dessa semana, Deus faz os 10 anúncios para o povo de Israel, aqueles que ficaram conhecidos como os 10 mandamentos e que ilustram aqui o mármore acima do nosso Aron HaKodesh. Inscritos, literalmente, escritos em tábuas de pedra, essas eram palavras que determinavam balizes éticas mínimas para a nossa conduta. Não matar, não roubar, respeitar os nossos pais e as nossas mães. Palavras imutáveis. Só que essas palavras, apesar de inscritas em pedra, também mudaram. O segundo dos 10 anúncios diz o seguinte: você não terá outros deuses além de mim. Você não deve fazer para si uma imagem esculpida, ou qualquer semelhança do que está nos céus acima, ou na terra abaixo, ou nas águas sob a terra. Você não deve se curvar a eles ou servi-los, pois eu, Adonai teu Deus, sou um Deus apaixonado, que visito a culpa dos pais dos filhos, na 3ª e na 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas mostro bondade para com a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot. Então percebe que Deus está dizendo que as pessoas que têm lá sua culpa, que descumprem as mitzvot, vão ser punidas até a 3ª e a 4ª geração. Quer dizer, não só a pessoa vai ser punida, não só os seus filhos vão ser punidos, mas também os seus netos e os seus bisnetos vão ser punidos. Mas tem uma outra passagem da Torá, que aparece no último livro da Torá, que a gente está no 2º livro da Torá, Shmot, esse aparece no 5º livro da Torá, Dvarim, que vai na direção contrária, dizendo que os pais não serão condenados à morte por seus filhos, nem os filhos pelos seus pais. Uma pessoa deve ser condenada à morte só pelos seus próprios crimes. Tem um Midrash que explica a discrepância entre essas duas passagens da Torá, imaginando uma cena em que Moshe contesta a Deus na sua primeira decisão, naquela que está nos 10 anúncios. Diz o Midrash, Moshe disse: Senhor do universo, veja quantos malfeitores já geraram justos. Eles deveriam ser removidos pela iniquidade dos seus pais? Terach era um criador de ídolos, mas o seu filho Abraão era justo. Assim também Hisquiá era justo, mas Acás, seu pai, era um malfeitor. Yoshiarro era justo, mas Amon, seu pai, era um malfeitor. É apropriado que os justos sejam feridos pelas iniquidades dos seus pais? Deus lhe disse: você me ensinou, eu anularei as minhas palavras e preservarei as tuas palavras, como está escrito. Os pais não serão condenados à morte pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Diferente do rei Ahasverosh da história de Esther, Deus não responde que as palavras de Deus, as palavras dele, já estavam escritas em pedra e não podiam ser alteradas. Quando lhe são apresentados argumentos convincentes, o divino está aberto para reconhecer que até mesmo as palavras divinas podem ser alteradas. Qual, então, seria o motivo para que a gente não pudesse revisitar as nossas afirmações? Metaforicamente, escrever palavras em pedra implica congelar as nossas opiniões, impedir que elas evoluam e respondam a novos contextos, a novas informações,
as transformações pessoais pelas quais cada um de nós passamos. Em um cenário de tantas incertezas e de mudanças tão dinâmicas, profundas e frequentes como nós temos vivido, me parece que esse é o pior erro que a gente pode cometer. Que nós aprendamos de Deus, que nós estejamos prontos para revisitar até o que está escrito em pedra, que nós sejamos humildes para reconhecer quando nós não tínhamos razão. Shabbat Shalom.